Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo. Existem duas grandes categorias textuais: os tipos e os gêneros textuais. Não são sinônimos, não são palavras sinônimas, situações sinônimas. Elas trazem finalidades e segmentos diferentes. Então, o que seriam tipos textuais? São as categorias que apresentam as estruturas dos textos. Existem 5 tipos textuais. O texto narrativo, que tem a intenção de contar uma história, que é o objeto da nossa aula de hoje. O texto descritivo, dissertativo, injuntivo e prescritivo. Então, são apenas 5 tipos textuais. Esses tipos apresentam uma estrutura e os gêneros textuais vão lá nesses tipos, pegam emprestada sua estrutura e aí eles constroem a sua ideologia lá de situação de finalidade textual. Enquanto que eu tenho apenas 5 tipos textuais, eu tenho inúmeros gêneros. Por quê? Porque uma receita culinária é um gênero, um meme, piada, mensagens de WhatsApp, um comentário que você faz em algum post. Existem inúmeros gêneros textuais. Então, todos estes aí que eu coloquei, eles são gêneros que pegam a estrutura emprestada do texto narrativo, que são os contos, fábulas, apólogos, crônicas, romances. Todos esses gêneros vão lá no texto narrativo e pegam emprestada a sua estrutura. Então, vamos entender um pouco mais o texto narrativo. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: tirar os preconceitos aí de lado. Por quê? O texto narrativo é infantil? Também. Ele também é infantil, mas ele não é apenas infantil. Por quê? Qual é a intenção comunicativa de um texto narrativo? Qual é a sua finalidade? O porquê que esse texto é escrito? É para contar uma história. E nós temos que concordar que, desde o nosso nascimento, as pessoas contam histórias para nós, não é verdade? O nenenzinho nasce e ali a gente começa a contar histórias para esse neném. Quando ele vai para a escola, o primeiro tipo de texto que ele escreve e ele trabalha e estuda é o texto narrativo. Então, ele passa ali a educação infantil, o Fundamental 1, todo trabalhando com texto narrativo. É óbvio que não é apenas o texto narrativo que é trabalhado, sobretudo atualmente, em que o ensino é todo contextualizado. Dificilmente nós vamos encontrar aí o ensino seco, sabe? Como aquela situação de antigamente só de decorar. Não é assim que acontece atualmente. O ensino ele é todo contextualizado. Então ele tem uma tirinha, tem um gráfico, uma reportagem, uma entrevista. Desde a infância, desde pequenininho eles têm aí esse suporte. Na educação infantil tem as receitas, a questão de jogos, regras de jogos. Porém, o texto que é mais trabalhado, o tipo textual que é mais trabalhado, é o narrativo, sim. Quando esse aluno vai para o Fundamental 1, também é trabalhado o tipo narrativo. E no Fundamental 2, lá no sexto, sétimo ano, também. E depois nós vamos diminuindo esse trabalho com o texto narrativo, o que não deveria acontecer. E eu vou mostrar a importância desse texto narrativo aqui para você agora. O texto narrativo é para escritores? Também, mas da mesma forma que não é só para crianças, também não, ele não é só para escritores.
Então, assim, você pode pensar, professor, eu não sou nem criança nem escritor, para que eu tenho que entender esse texto narrativo? É porque ele também é para profissionais. Por isso que o seu trabalho não deveria ser interrompido. Porque ele tem intenção de quê? De contar uma história. Então, quais são, por exemplo, os profissionais que também contam histórias, que também trabalham com texto narrativo? Por exemplo, os profissionais da área do direito. Eu coloquei aqui advogados, mas nós podemos estender aí para todo profissional do direito. O que acontece? O direito, ele visa resolver as questões do dia a dia, as lides, né, os problemas que nós temos aí no dia a dia. Vamos supor que você tenha tido algum problema com alguém e você vai entrar na justiça, porque a justiça ela é inerte, ela fica parada. Se você quiser, você vai lá e sacode a justiça. Só que você tem que estar representado. Então, por isso que nós contratamos advogados. Então, você chega lá no escritório, contrata um advogado e você vai fazer o que para esse advogado? Contar a sua história. O que foi que aconteceu? O advogado entende o que aconteceu, ele já ali faz uma avaliação se realmente você teve algum dano, algum prejuízo, algum direito violado, e ele vai contar para o judiciário que você sofreu esse direito. Você sofreu um dano. Então, ele tem que escrever uma peça para o judiciário. Geralmente, a gente começa ali o processo com uma petição inicial. E dentro dessa petição inicial, o que nós temos ali? Dos fatos. O que é dos fatos? É a narração dos fatos. Ele vai contar para o juiz o que aconteceu com você. Ele também tem que dar o direito da outra parte se defender. Então, a outra parte, na hora que ela vai ser ali citada, ela vai receber sua petição para ela saber também o que aconteceu e ela também contar a sua versão, para ela contestar. Então, se o seu advogado não sabe contar uma história, ele pode te prejudicar judicialmente, porque como que o juiz vai entender o que aconteceu com você? Então, nos cursos de direito, seria interessante trabalhar um pouco também do texto narrativo. Além dos profissionais do direito, quais são os outros que também precisam conhecer um pouco mais o texto narrativo? Os jornalistas e apresentadores. Porque nas reportagens, nas notícias, nos programas, ali também existem histórias. Eles também contam histórias. O texto narrativo também está previsto, também está visualizado em uma entrevista de emprego. Você busca uma entrevista de emprego, vai chegar um momento em que o seu recrutador vai falar assim: fale sobre você. E aí você conta um pouco da sua história. Então, você, ao fazer uma entrevista de emprego, você já deve preparar a sua história para que você conte algo interessante, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem algo que é muito admirável, todo mundo, né, tem defeitos e qualidades. Então, você tem que tomar um cuidado ao contar essa história para que não fique muito vítima ou então muito se achando. Então, você tem que encontrar ali um meio, um equilíbrio. Então, antes de ir a uma entrevista de emprego, tente testar a sua história. O que você se orgulharia de contar para esse recrutador? E nós também visualizamos a questão das histórias nos textos publicitários, nos vídeos, nas propagandas, nas campanhas publicitárias. Ali também tem muito de história. Às vezes, a propaganda de margarina, o que acontece ali? Tem um contexto, ali tem um enredo. Às vezes, ele não pega lá a margarina e fala: olha, essa margarina é gostosa, experimente. Às vezes, não é dessa maneira que é feita uma campanha publicitária. Às vezes, eles criam ali um cenário,
colocam personagens, constroem um enredo e lá no meio a margarina aparece. Então, eles colocam uma família feliz, lá tomando um café da manhã, todo mundo muito feliz, sorridente, e o que compõe a mesa é a margarina. Refrigerantes também, a Coca-Cola, por exemplo, eles colocam também inseridas dentro de um contexto. Ele não fala, olha, compre a Coca-Cola. Igual aquele antigamente, né? Compre batom, seu filho merece batom. Não é bem assim, às vezes, que acontece. Às vezes aparece ali um gramado, uma família reunida, todo mundo num dia de verão, e ali aparece a Coca-Cola. Então, eles criam todo um contexto. E hoje também, nas redes sociais, está muito comum essa questão do texto narrativo. Por quê? Porque o texto narrativo é o quê? É história, e história conecta. Então, podem perceber que em várias palestras o palestrante conta uma história. Há ali uma história. Então, muitas pessoas estão usando as redes sociais para os seus negócios, para vender. As redes sociais estão ali consideradas uma vitrine e nós podemos usar, sim. Você mostra o seu produto, você mostra o seu serviço por meio das redes sociais e você vai criar um vínculo com os seus seguidores, por exemplo, por meio dos stories. Então, você vai aparecer, dar um bom dia, mostrar o seu produto e ali também é interessante você contar histórias, ok? Então, assim, a gente pode perceber naquele primeiro momento, é para crianças? Nem sempre. Exclusivamente para escritores? Nem sempre. Olha aí a quantidade de profissionais que usam o texto narrativo na sua rotina de trabalho. Então, vamos conhecer melhor esse tipo textual. Para que aconteça para que essa estrutura do texto narrativo seja eficiente, nós temos que ter 5 elementos. O primeiro, os personagens. Quem são as personagens das histórias? Nós podemos ter pessoas, óbvio, né, professora? Só que não é tão óbvio assim, não, porque nós podemos ter outras situações como personagens, tá? Não só pessoas. Então, pessoas, obviamente, mas nós também podemos ter animais como personagens, que é o caso que acontece com as fábulas. Lá nas fábulas, nós temos animais que compõem a história. Nem sempre as fábulas são exclusivamente com animais. Existem fábulas com pessoas? Sim. Mas o que acontece lá? Os animais assumem atitudes humanas, muitas vezes eles vivem ali um conflito e no final nós temos uma lição de moral. Então, a fábula é um gênero textual que pega lá a sua estrutura do texto narrativo. Nós temos também seres inanimados, como pedras, árvores e até objetos. E assim como acontece com os animais nas fábulas, os objetos também criam vida, criam ali atitudes humanas, vão ficar disputando entre eles para ver quem é mais útil para o ser humano. É o caso dos textos que são chamados de apólogos. Inclusive, há um apólogo muito famoso de Machado de Assis, que é chamado, o título é Um Apólogo. Então, tudo isso daí pode ser personagem de um texto narrativo. Além disso, nós temos o narrador. O que é o narrador? É a voz da história, é quem conta a história. O narrador pode ser de primeira pessoa, que esse personagem vai participar da história, então ele pode contar a sua própria história ou a história de alguém ali próximo, mas ele participa. Então ele usa verbos e pronomes de primeira pessoa. Então ele fala, eu acordei, eu cantei,
eu fui. Então, ele usa verbos e pronomes de primeira pessoa. Ou também o narrador pode ser de terceira pessoa. Ou seja, ele sabe de tudo, mas ele pode participar ou não, né? Mas ele sabe de tudo e conta pra gente. É o vizinho fofoqueiro. Ele fica, sabe o vizinho fofoqueiro que fica lá atrás da porta, só observando e depois contar para os outros? É esse o narrador de terceira pessoa. Então ele usa verbos e pronomes de terceira pessoa. Por exemplo, ela acordou, ele viajou. Então, o narrador aí é a voz do texto, é quem conta esta história. O espaço é o lugar, é onde acontece a história. É em uma casa, em uma praça, em um shopping, em uma praia, onde aconteceu a história, onde se passa esta história. Nós temos também o tempo, que é quando acontece a história. E aí muitas pessoas confundem, acham que tempo é data. A data pode estar presente no texto narrativo? Pode, mas nem sempre essa data está presente. Por exemplo, os diários, ali tem as datas, no dia tal, mas nem sempre a data está presente no texto narrativo. Lá na petição inicial do advogado, essa data é importante, até mesmo para saber se aquela situação já está prescrita, né? Mas nem sempre a data está presente, ok? Então, o que nós usamos, então, para sinalizar o tempo? Os marcadores temporais. Então, em uma manhã, durante um dia, em uma tarde, há muito tempo é um marcador temporal, já indica ali uma situação de tempo. Com relação ao tempo, também é interessante nós observarmos duas situações. Primeiro, o tempo pode ser cronológico, e também chamado de linear, que é quando a ação é apresentada para nós de acordo com o que realmente foi acontecendo. Então, primeiro aconteceu isso, depois aquilo outro. Então, ela vai aparecendo na ordem correta, na ordem dos acontecimentos. Mas nós podemos ter também o tempo não linear. E aí nós utilizamos o recurso do flashback. Como que é isso? É quando há uma mistura nesse tempo, nessa ordem dos acontecimentos. Eu acredito que você já tenha assistido a um filme em que primeiro acontece ali uma cena de ação, uma cena de perseguição, pessoas correndo na rua, subindo em cima do carro, atravessando a rua de uma maneira irresponsável, a outra perseguindo, e tem uma arma, e as pessoas desviando. E aí, de repente, essa cena muito tensa se interrompe, e aí aparece assim, há 3 anos. E aí aparecem aqueles personagens em um ambiente tranquilo, conversando de uma maneira tranquila, e a história vai se desenrolando até chegar naquele momento. E aí você fala, era aquela hora do início do filme. Esse recurso do flashback, se as pessoas souber empregar este recurso com eficiência, é bom para já chamar atenção, para já conectar a pessoa. E aí ela fica mais interessada em continuar. Mas você tem que saber usar. Tem que saber assim, qual momento é interessante para colocar este recurso, ok? E nós também temos o tempo psicológico, né? Aquele tempo que se passa na cabeça do personagem. O quinto elemento do texto narrativo é o enredo. O que é um enredo? A própria história, ok? Então, 5 elementos que tem que ter em um texto narrativo, né? Personagens, narrador, espaço, tempo e enredo. Vamos lá. Nós temos, então, eu falei, né, do tipo lá, da voz do narrador, nós temos o tipo de discurso. O que é isso? É a fala. Esse discurso pode ser direto
ou indireto. Quando nós temos o discurso direto, é que aparece ali a voz do personagem. Por mais ali que tem um narrador contando aquela história, na hora da fala, ele para e abre espaço para o personagem falar. E isso pode ser feito de duas maneiras. Eu posso usar 2 pontos, né? E ele disse, esse disse aí é chamado de verbo de elocução. Então, neste caso, eu uso os verbos de elocução. E ele disse, gritou, sussurrou. Esses verbos, assim, que vão introduzir a fala, é chamado de verbos de elocução. Então, ele para e deixa o personagem falar com a própria voz. Eu posso fazer de 2 formas. Primeira, 2 pontos, parágrafo, travessão, e apresenta a fala. Por exemplo, e João disse, 2 pontos, parágrafo, travessão. Tudo bem com você? Então, foi a voz do personagem. Mas esse discurso também pode ser indireto, ou seja, o narrador fala pelo personagem, para já resolver o problema logo. Então, ele deixa, ele empresta a sua própria voz, né? Então, ele fala, e João perguntou se estava tudo bem. Então, ele quer economia ali. Então, ele fala pelo personagem. Ah, eu falei que existem 2 maneiras de ter o discurso direto, só falei a primeira. A segunda maneira é colocar entre aspas, ok? Ao invés de parágrafo, travessão, coloque entre aspas. Geralmente, nas notícias e reportagens, quando há um entrevistado, eles colocam a fala desse entrevistado entre aspas, ok? É uma das maneiras aí do discurso direto. Além disso, nós temos as ações da narrativa. O que seria isso? São 4 momentos em que a narração, esse texto narrativo tem que passar. Se você pular um desses momentos, o seu texto vai ficar muito sem graça. Sobretudo o clímax. Então, quais são os 4 momentos da narrativa? Né, as ações da narrativa. Nós temos a situação inicial, que é o início, a apresentação mesmo do texto. E ali, muito próximo da situação inicial, nós temos o conflito. O conflito não quer dizer que seja uma briga, uma confusão. Pode ser, mas nem sempre é. O que é um conflito? O conflito é o elemento modificador. É aquilo que vai modificar a paz, ou não, né, que estava na situação inicial. É o conflito que vai trazer para nós os rumos dos acontecimentos. Porque se eu tiver um conflito diferente, a minha história será diferente. Eu vou dar um exemplo aqui meio infantil, só para você conseguir visualizar o que eu estou falando aqui. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Qual é a situação inicial? O Chapeuzinho Vermelho mora com a sua família na floresta. Estava tudo bem. Ela mora com a sua família na floresta. Qual é o conflito da história da Chapeuzinho Vermelho? A mãe da Chapeuzinho Vermelho a chama e fala assim, filha, sua avó está doente, e você vai levar esta cesta para ela. E ela ainda orienta, vá por este caminho, porque lá tem lobo mau. Então, o conflito da história da Chapeuzinho Vermelho é o momento em que a mãe a chama e pede para ela ir à casa da avó. Por quê? Porque a partir desse momento a história terá aquele rumo que todo mundo conhece. Se a mãe chamasse e falasse assim, Chapeuzinho, vamos ao shopping, a história seria diferente, ok? Então, nós temos o quê? A situação inicial e o conflito meio que próximos. A partir do momento em que tem um conflito, eu tenho o desenrolar da história até chegar no clímax. O clímax é um momento mais especial da história. É aquele momento de suspense, é aquele momento em que você não consegue parar. Se você está lendo um livro
Quando chega o clímax, você não consegue parar. Alguém te chama, você fica muito chateado. Você fala, não, só deixa eu terminar esse capítulo aqui, porque você chegou no clímax. Você está assistindo ao filme, chegou o momento do clímax, você não consegue parar de assistir. E o que acontece? Muitos gêneros textuais sabem desse momento do clímax. Então, o que eles fazem? Eles param no clímax para garantir que o telespectador vai continuar assistindo. Isso acontece com as novelas. Todos os dias eles param no clímax para todo mundo, para garantir que no outro dia todo mundo vai querer assistir. E aí, no outro dia, ele faz o desfecho daquela situação, abre de novo uma situação inicial, um conflito, desenrola e para no clima, para garantir que no outro dia as pessoas irão assistir. E isso acontece também com algumas séries. Não acontece com todas. Algumas séries, nos episódios, param no clímax para que você assista ao próximo episódio. Outras não. Cada episódio ele tem toda a construção narrativa fechada. Ele tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E aí ele muda um pouco da história. E algumas não. Algumas séries não. Elas param ali o episódio no clímax para que você continue ali assistindo ao próximo episódio. Então, geralmente, quando isso acontece, todo mundo termina a série rapidinho. Porque todo mundo quer sempre continuar para ver o que vai acontecer. Qual é o clímax de Chapeuzinho Vermelho? O momento em que o lobo mau vai atacá-la. Então, olha a distância que há entre o conflito e o clímax. Lá no conflito, a Chapeuzinho Vermelho estava saindo para ir visitar a avó. Olha o tanto de coisa que aconteceu. Ela falou com o lobo mau, ela deu todas as informações para ele, ele correu na frente dela, atacou a avó, deitou na cama, ela chega, tem aquela conversa, né? Que olho grande, e ele vai atacá-la. Na hora que ele vai atacá-la, é aí que é o clímax da Chapeuzinho Vermelho, ok? E o desfecho é a própria conclusão. Então, se você quer deixar o seu leitor no clímax, você tem que saber que você então tem que apresentar para ele outro capítulo. Senão, você tem que fechar, você tem que concluir aí esse texto, tá? Senão ele fica faltando um pedaço. O desfecho é a conclusão. Então, 4 elementos da narrativa. Como eu falei aqui dos stories, como eu falei aqui da questão de conectar com o seu seguidor, às vezes até com relação à entrevista de emprego, ou se você realmente é advogado, né, trabalha e você precisa ter esse narrativo, eu trouxe um esqueleto aqui para narrativas profissionais muito simples e que dá certo. Obviamente, se você é um profissional, você não vai começar a sua história com era uma vez. Isso daqui é só como se eu estivesse falando assim. Inicie a sua história, ok? Comece aí com a situação inicial. Então, você vai apresentar a situação. É como se fosse assim, ó, era uma vez, mas óbvio que você não vai usar isso se você for um profissional, e apresente a sua situação. Todos os dias, você acrescenta detalhes. Mas um dia, olha aí o conflito. Viu? Estava tudo indo bem. Mas um dia, então algo quebrou essa rotina, modificou essa situação inicial. Por causa disso, tem consequências. Então, esse por causa disso não quer dizer que tem apenas uma consequência. Pode aí apresentar quantas consequências tiverem. Então, é o desenrolar da história. Até que, finalmente, aí é que tem o clímax. E, desde então, é a conclusão. Ok? Então, aí seria um esqueleto bem simples se você quiser começar a usar o texto narrativo. E quais são os objetivos profissionais do texto narrativo? O primeiro é contextualizar o seu cliente, as situações ali do seu trabalho. Segunda, criar conexões com o seu público.
Então, nas palestras, nós utilizamos muitas histórias e convocar com clareza para uma ação. Então, se você tem o objetivo de vender alguma coisa, você vai contar a história e lá naquele contexto você vem e deixa claro qual é a ação que o seu cliente tem que tomar. Olha o poder de um texto narrativo. E aí que é o seguinte, o que significa essa imagem aqui? Isso daqui é uma situação particular, tá? Eu acho muito legal quando as histórias fazem isso daí. O que é? Parece que é um círculo, mas ele é mais amplo, né? Ele é uma espiral. Então, eu começo ali um texto, vamos imaginar um filme. Começa ali um filme, uma família ou um grupo de pessoas sentada no gramado, todo mundo em harmonia. E aí essa história se desenvolve, se desenvolveu. Chega no final da história, eles voltam para aquele lugar. Então, eles não voltam para esse centro aí do espiral. Eles deram voltas e eles voltam, por exemplo, para este gramado. Vocês já viram filmes assim, em que o final é no mesmo lugar, com as mesmas pessoas que iniciaram, que aquele filme se iniciou? O que acontece? Porém, neste momento de conclusão, há algo maior. Ou esses personagens foram transformados. Ou faltam pessoas, porque se mudaram, porque faleceram, ou há alguém a mais, um bebê que nasceu, uma criança, um cônjuge que apareceu. Então, eu acho muito legal quando você consegue contar uma história em que o início e o final se parecem, porém fica muito evidente a transformação que aconteceu ali neste final. É uma observação assim bem particular que eu percebo em alguns livros e alguns filmes e que assim eu amo quando isso acontece. É isso em relação ao texto narrativo. Eu espero que você tenha gostado. Passe a aplicar no seu dia a dia, seja qual for aí a sua necessidade profissional. Agradeço pela parceria, pela presença e até a próxima aula.